Saudações a vocês que acompanham este canal. Sejam bem-vindos ao PLME, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, número 15. Continuando com a nossa série, faremos a leitura de mais uma entrada ou mais um capítulo do Enchiridion de Epicteto, o manual desse filósofo, a saber, capítulo ou entrada de número 19. A tradução, que será a base da leitura e dos comentários feitos a seguir, como sempre, é a de Aulo Dinucci e Alfredo Julian, e se tudo der certo, eu colocarei a transcrição do trecho aqui na área de descrição, junto com um link para o PDF dessa tradução agora em domínio público. Então vejamos o que Epicteto tem a nos dizer no seu capítulo ou entrada de número 19. Muitas vezes essa entrada, esse capítulo é dividida em duas partes, A e B, porque há uma certa independência entre essas duas porções do capítulo. 19, aqui começa o A, né? Pode ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. E a parte B diz o seguinte: ao vires alguém preferido em honras, ou muito poderoso, ou mais estimado, presta atenção para que jamais creias, arrebatado pela representação, que ele seja feliz. Pois, se a essência do bem está nas coisas que são encargos nossos, não haverá espaço nem para a inveja, nem para o ciúme. Tu mesmo não irás querer ser nem general, nem prítane ou cônsul, mas homem livre. E o único caminho para isso é desprezar o que não é encargo nosso. Mais uma vez, nós vemos Epicteto falar da diferença que há entre os bens interiores e os supostos bens exteriores. Como esses bens exteriores, na verdade, são coisas enganosas que não conduzem à felicidade, à serenidade, a todos os predicados de uma vida realizada. E ele começa com uma menção a algo que nos parece bastante audacioso. Fala aqui de invencibilidade. Então, temos um filósofo falando de condições para uma possível invencibilidade. E essa invencibilidade, para ele, é a seguinte: pode ser invencível se não te engajares, se não chegares para lutar, né? Não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. Que lutas seriam essas? Portanto, não se trata aqui de lutas com elementos exteriores, porque esses elementos exteriores são coisas que, de acordo com a dicotomia do controle, não são encargos nossos, não estão sob nossa dependência, não estão sob nosso controle. Portanto, honrarias, portanto, posições sociais, portanto, posições de prestígio, portanto, mesmo coisas como a saúde, que é apenas em certa medida dependente de nós, né? Porque podemos nos cuidar muito bem e ainda assim ter um problema de saúde, às vezes causado por um acidente, qualquer coisa do tipo, né? Ou por uma condição genética não explicitada anteriormente. Então, todas essas coisas que são para fora, né, do núcleo interior do indivíduo, para fora da prohairesis, para fora da possibilidade de escolha que o indivíduo tem, não são considerados bens para a filosofia estoica. E a invencibilidade de que fala Epicteto tem a ver, portanto, com, digamos assim, a luta contra si próprio. Tem a ver, portanto, com o cultivo dessas qualidades interiores, né, que enriquecem ao indivíduo também interiormente. Tem a ver com aquilo que ele chama de bom uso das representações. O que fazer com que a vida oferece a cada um de nós. E não necessariamente com a posse de coisas exteriores. Portanto, não importa aquilo que se tem perto de si, ao redor de si, não importa a fama da qual
se goza, não importa a posição social que se tem ou se julga ter, o que importa é o uso que se faz disso. Alguém que esteja, por assim dizer, mais próximo da sabedoria, fará um uso melhor de qualquer circunstância exterior. Seja essa circunstância algo visto como muito desejável pela sociedade, seja algo visto como não tão desejável pela sociedade mesmo, enfim, desprezível. Uma pessoa munida da sabedoria que os estoicos, enfim, pretendiam demonstrar ou apontar, pode viver muito bem mesmo em condições bastante difíceis, em condições de pouco prestígio, né? E algo interessante que é anotado aqui numa das edições que eu consultei é uma citação que Galeno, né, o grande médico, né, inclusive foi médico de Marco Aurélio, contemporâneo dele, faz a Crisipo. Está lá nos SVF, Stoicorum Veterum Fragmenta 3229A. Né? E creio que tem a ver com um livro que se fala de Hipócrates e de Platão. Né? Então, é uma citação de Crisipo que diz o seguinte: por que nós nos apressamos a, enfim, dar fé ao palpite, à ideia de que a maior parte dos homens, segundo os quais a vitória, ao palpite da maior parte dos homens, segundo o qual a vitória nos Jogos Olímpicos e a consagração, de estátuas seriam bens que nós celebramos e que nós invejamos, ao passo que a derrota e a vida longe das honrarias, né, seria algo entre os males. Então, trata-se de um preconceito social. E a filosofia, desde sempre, combate os preconceitos sociais, sejam eles quais forem. Então, supor-se melhor porque houve uma determinada vitória não é algo visto como consequente de um ponto de vista filosófico pela ótica, né, de Epicteto e outros filósofos. Então, talvez uma vida apartada das honras possa ser muito melhor do que uma vida coroada pelo mundo. E 19 também continua assim: ao vires alguém preferido em honras, ou muito poderoso, ou mais estimado, ou estimado de alguma outra maneira, dizem certas outras traduções, ao vires alguém apontado pelos outros como importante, apontado pelos outros como, enfim, de fama subida, de fama mais proeminente. Presta atenção para que jamais creias, arrebatado pela representação, que ele seja feliz. Então, aqui, Epicteto, de acordo com a recolha de trechos que fez Flávio Arriano, está fazendo menção a uma tendência bastante natural para todos nós, né, de, ao vermos alguém ser coroado, consagrado, enfim, reverenciado, né, tomar essa pessoa por feliz ou mais feliz. Isso, para a ótica da filosofia, também não é consequente. Por quê? O bem não é exterior. Então, o aplauso que se dá a alguém não quer dizer muita coisa. A honra com que se cobre alguém também não quer dizer muita coisa, porque o bem não é exterior para os estoicos. Então, essa pessoa não necessariamente é feliz. A felicidade nada tem a ver com isso. Há apenas o reconhecimento social. E o reconhecimento social é algo que vai assim como vem. É algo bastante precário, é algo bastante mutável. Não por acaso nós temos, por exemplo, campeonatos de esportes todos os anos, porque o que importa é justamente a mutabilidade das coisas, né? Então, vários e vários times que já foram importantes hoje não têm tanta importância assim, né?
Então, há essa mutabilidade, né? Vários e vários campeonatos que foram julgados importantíssimos, hoje em dia quase caíram no esquecimento. Pois se a essência do bem está nas coisas que são encargos nossos, né? Então se você acredita, ou dá fé, ou, enfim, está convencido de que a proposição estoica de que a essência do bem está nas coisas que são encargos nossos, que dependem de nós, não é possível ver nos supostos bens exteriores bens de fato. Aqui, essência traduz o sia. O sia é uma palavra muito importante na história da filosofia grega, é bastante usada por Platão. E, ao que parece, para os estoicos tinha um sentido diferente, né? Era basicamente um sinônimo de hyle, que é matéria. Às vezes vocês verão traduzido como substância, às vezes verão traduzido como natureza, matéria, enfim. De qualquer forma, o núcleo daquilo que é bom, né? Então, se o bem, de fato, está nas coisas que dependem de nós, nas coisas interiores, né? No bom uso das representações, como Epicteto repete em diversos pontos da obra a ele atribuída, não haverá espaço nem para a inveja nem para o ciúme, porque essas coisas exteriores não são nada. Ou elas são apenas o reconhecimento transitório que a sociedade dá a certos indivíduos. E tendo isso em vista, por exemplo, que esse reconhecimento muitas vezes é injusto, ou muitas vezes acaba, enfim, também exaltando pessoas sem grande qualificação, né? Pense-se, por exemplo, na política. Por que o indivíduo se esforçaria tanto por esse tipo de reconhecimento? Se ele pode recair sobre qualquer um, né? Então, de um ponto de vista filosófico, isso também não é consequente, né? Então, se você efetivamente entende que os bens são interiores, qualquer distinção exterior é no máximo uma curiosidade, tá certo? Não é um bem verdadeiro. Mas nós temos uma tendência que vem de condicionamentos sociais há muito tempo, se é que não vem de condicionamentos evolutivos, de ver nesses atos de distinção bens. Puxa, fulano é embaixador, Beltrana é, enfim, professora na Universidade X, Cicrano é, enfim, ministro de Estado, fulana é primeira-ministra, outra pessoa é, enfim, empresário, qualquer coisa do tipo. Para Epicteto, nada disso é sinônimo de felicidade, tranquilidade, sabedoria, nada desse gênero, né? Venta bastante lá fora, hoje faz um frio considerável em São Paulo, talvez vocês estejam escutando o vento uivando por aí. Não se preocupem, eu estou em segurança. Tu mesmo não irás querer ser nem general, nem prítane, nem cônsul, né? Porque não é isso aquilo para que a filosofia prepara, né? Evidentemente, se o sujeito quiser, ele pode se preparar para isso, né, em paralelo, mas ele, de acordo com Epicteto, acabará, enfim, gastando mais energia nessa busca do que na busca que a filosofia propõe, né? Mas homem livre, então, em vez de procurar ser um indivíduo distinto, né, ser um general, uma pessoa importante, um prítane ou um cônsul, quer dizer, um alto magistrado, né, em vez de ambicionar a posição de estratega ou posições na magistratura, nós deveríamos ambicionar a liberdade, sermos livres. Podemos ser livres nessas circunstâncias? Sim, de acordo com os estoicos, sabendo evidentemente que, estando nessa posição, o indivíduo
deve, digamos assim, entender muito bem que está lidando com coisas provisórias, temporárias, precárias mesmo. Não deve se deixar levar pelas representações, pelas fantasias aí, que são sedutoras e bastante enganosas, né? Mas, de acordo com Epicteto, seria melhor não ir por esse caminho, ok? Seria melhor não ir por esse caminho, porque esse caminho das honrarias é, por demais, sedutor. Não é impossível para o indivíduo praticar a filosofia também nessas posições, mas ele não deve confundir as coisas. É interessante como Marco Aurélio, em determinados pontos das suas meditações, diz que a filosofia é a sua mãe e que a vida político-administrativa é a sua madrasta, né? Quer dizer, ele tem aí um desvelo que é compartilhado, né, neste caso. E ele se queixa muito de que a vida política toma muito do seu tempo, toma muito da sua atenção, né? Não é um problema que Epicteto tinha, por exemplo. E o único caminho para isso é desprezar o que não é encargo nosso, né? O que não depende de nós, aquilo que não é efremin, né? Aquilo que não está sob nosso controle. Então, voltarmos-nos para dentro é algo que nos torna livres. Voltarmos-nos para dentro é algo que relativiza todo o processo de distinção e consagração dos seres humanos. Voltarmos-nos para dentro é algo que nos permite ver a mutabilidade da fortuna, nos permite ver a precariedade das diversas posições tais quais se apresentam, nos permite ver a loucura mesmo de certas atitudes, né, que são tomadas em nome do poder, em nome da ambição, em nome da sede de dinheiro, enfim, né? Lembremos-nos, por exemplo, do horror que Brás Cubas, no célebre romance de Machado de Assis, tem pela obscuridade. O próprio pai lhe diz isso: fuja do anonimato, fuja da obscuridade, seja alguma coisa. E ser alguma coisa para Brás Cubas, no final das contas, foi ser um indivíduo que não realizou nada. Então ele sempre quis realizar alguma coisa, mas no fundo foi um homem ridículo, sem grande, enfim, estatura nem moral, nem intelectual, nem política, né? Então termina a sua obra com das negativas, né? Tudo que ele não fez, mesmo tentando ter feito certas coisas, né? E há uma possibilidade para quem busca essa distinção a qualquer preço, né? No final das contas, dar com os burros na água, não conseguir nada e não conseguir nem mesmo uma tranquilidade, uma felicidade. Claro, se essas coisas acontecerem na sua vida e se for um caminho que você souber administrar, é algo que pode ser perseguido, né? Mas muitas vezes é um caminho que nos coloca na direção da injustiça, da indecência mesmo. Porque às vezes os meios estão tão corrompidos que vencer é necessariamente se comprometer com uma série de coisas que não prestam. E aí o indivíduo deve pesar, né, se ele de fato quer ir por esse caminho ou não. Muito bem, então, para ser invencível, basta lutar a luta que deve ser levada a termo, por assim dizer, o bom combate, que é esse combate pelas coisas interiores. Os combates exteriores são bastante mais frustrantes e estão nas mãos da fortuna, de acordo com a filosofia de Epicteto. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.